Você já deve ter percebido que o preço ele nunca se move de forma aleatória. Existe sempre uma raiz que conecta o tempo e preço, e é isso que o ICT ensina nos vídeos dele. Eu vou hoje tentar simplificar o máximo do que eu aprendi esses 4 anos de ICT, para que você não perca seu tempo com dezenas e centenas e milhares de vídeos de 40 minutos, 1 hora, que é o que o Michael passa. Mas antes eu queria pedir para você deixar o seu like, fazer seu comentário nessa empreitada gratuita que a gente tem no nosso canal para entregar o máximo possível para vocês de maneira gratuita e traduzida. Muita gente me busca, pô Felipão, já que você tem essa facilidade, traz pra gente conteúdo assim assado, deixa também nos comentários, pode falar de tal coisa, determinada coisa que você tem dificuldade. Então, toda vez que você dá o like, eu entendo que eu tô no caminho certo. E o Instagram também me sinaliza, o YouTube me sinaliza isso, né? Apesar também de ter um conteúdo lá na outra rede social. Então, eu peço para que você deixe um comentário, deixe o seu like para eu entender que eu tô indo no caminho certo. E eu vou já falando para você que a gente vai falar hoje do tempo e preço básico de tudo que você precisa aprender com esse conceito de tempo e preço, beleza? Já vamos para o gráfico aqui, porque eu quero mostrar para vocês o seguinte. Eu quero aplicar todo esse conceito, certo? E iniciando já para abertura e fechamento. A gente precisa entender abertura, máxima, mínima e fechamento. A gente tem outros vídeos falando sobre isso. Não vá para o vídeo agora. Deixa para você ir no final do vídeo para você não perder essa lógica, porque eu vou explicar para você o porquê cada reação aconteceu essa semana e porque às vezes invalidou meu order block, Felipe. Ela não respeitou meu order block naquele momento. Por que não respeitou essa order block? Né? Eu vou explicar para você um pouquinho de acordo com um exemplo. Eu vou deixar esse exemplo aqui dessa semana aqui, porque esse exemplo da semana ele tem um fato muito importante. Tá? Eu vou já trazer para vocês aqui, ó, a abertura do mês de agosto e o fechamento do mês de agosto. Tá parecendo que é no mesmo lugar, mas não é no mesmo lugar. A gente vai descer para o tempo gráfico menor ali para a gente falar sobre isso, beleza? Um problema comum é o seguinte: a galera olha muito para o suporte e resistência, que é o order block, fair value gap, sem entender por que e quando ele vai ser validado. O preço, a entrega do preço, ela funciona da seguinte forma, galera. Vou tentar simplificar para vocês aqui. Funciona assim, ó. Nós temos uma range sendo trabalhada. Presta atenção nesse exemplo aqui, que ele vai ser aplicado durante o vídeo há muito tempo. A range interna, ela é feita com um fair value gap. Geralmente, dentro da range, no 50% dela, ou abaixo dos 50%, existe um fair value gap que empurra o preço para fora, certo? Se estamos em tendência de alta, geralmente o fair value gap é criado dentro dessa range no 50% para baixo para levar o preço para fora. Isso no exemplo de alta. No exemplo de baixa, a gente vai lá, a gente tem até a playlist que fala sobre isso também, mas aqui a gente vai usar o mesmo exemplo. Opa, deixa eu consertar aqui. A gente vai usar o mesmo exemplo, né? E dentro dessa range, a gente também vai ter o nosso 50%, né? Nosso fair value gap nessa região dos 50%, que vai empurrar o preço para a mínima, já que agora a gente está falando da range externa de baixa, beleza? Então, entendendo esses dois conceitos de range, né? O preço entra para a range interna para buscar um fair value gap ou uma mínima interna para empurrar o preço para uma liquidez para fora, beleza? Eu vou deixar aqui, já marquei o preço de abertura e agora a gente vai deixar essa buy side liquidity, que é a liquidez do mês passado. Preste atenção. Máxima de julho, vou botar aqui máxima. E eu vou levar esse conceito de tempo e preço no nível mais profundo. Mas eu preciso que você primeiro entenda esse de tempo gráfico maior. Porque se você não entender esse daqui, você não vai entender os posteriores, que a gente vai falar sobre tempo e preço de uma maneira nunca vista no Brasil. Não vou falar sobre o Zeus, não vou falar sobre o Daya, não vou falar sobre esses caras que falam sobre ciclos de 90 minutos. Eu vou falar sobre o básico do AMD Setup. É acumulação, manipulação e distribuição. Felipe, mas é básico isso. Garanto a você que não é tão básico quanto você vê por aí. Garanto a você que da forma que eu aplico na mentoria, não é dessa forma que você vê por aí. Tanto é que às vezes eu falo sobre o básico na mentoria, meus alunos se assustam, porque de fato não é tão básico assim. Então, esse erro de olhar para esse fair value gap nesse tempo específico, né, nesse horário que você está achando que ele vai reagir, é o grande erro. Então, quem só olha para o preço sem entender quando o preço deve se mover, sempre vai entrar atrasado ou então vai estar escolhendo o PD Array errado, fair value gap, order block, a break, a mínima máxima errada.
Então, o conceito simplificado, ele vem da liquidez, da estrutura e do tempo. Então, a liquidez é onde justamente residem os stops. Onde é que existem esses stops? Existem stops na máxima e na mínima. Mas aqui a gente está falando do mensal. Eu vou voltar para o H4, eu vou voltar para o H1, eu vou descer para o diário para você ver a mecânica do preço bem simplificada. Então, para a gente simplificar esse conceito, liquidez, certo? A liquidez, qual liquidez, Felipe? Liquidez interna, que é o que a gente falou, para liquidez externa. Onde é que está a liquidez interna, Felipe? Dentro do Fair Value Gap, certo? Dentro dos Fair Value Gaps, dentro da estrutura interna, que é onde ele mergulha o preço para depois ele expandir para fora. Vamos falar sobre estrutura, a estrutura que controla a direção, que é essa estrutura que a gente vai falar, ó, essa mínima mais essa máxima, e o tempo quando o mercado vai entregar esse tipo de movimento, ou seja, qual o momento exato para você pegar esses movimentos e por que você, agora sim você vai entender por que muitas vezes não respeita. Então, o preço é aonde ele está e o tempo é quando, e juntos eles vão revelar o porquê. Pega isso. Preço é aonde ele está, o tempo é quando, preço aonde ele está, que é o PD Array, o preço ele vai determinar o momento da onde e o tempo é quando, certo? Então, juntos eles vão revelar o porquê. Vamos lá. Nós temos esse exemplo e vamos descer para o semanal, certo? Semanal aqui não aparece absolutamente quase nada. Mas quando a gente desce para o diário já aparece muita coisa. Vou tirar nosso exemplo aqui, tá? E agora a gente vai entender um pouco dessa entrega desse preço. Tranquilo? Aqui, como vocês podem ver, vou deixar um zoom aqui bem nítido para vocês verem o preço do fechamento de julho e a abertura 1º de agosto, para você entender essa entrega desse dia 18 até o dia 20, ou seja, 18, 19 e 20, tá? Felipe, você me fala no início do vídeo que o preço ele mergulha para dentro da estrutura para pegar uma liquidez para levar o preço mais para fora. A gente tem que lembrar que o Nasdaq ele caminha do lado do S&P. Olha quanta marcação. Isso aqui é tudo estudo meu, tá? Inclusive estudo, não só estudo, mas como também as marcações do meu dia. Então vamos colocar um paralelo ao outro para a gente entender. No diário basicamente não tem nada aqui também. Mas será que não tem nada mesmo? Agora a gente vai ver que tem. Preste atenção nesse gap, que é um gap diário. Olha aqui o preço de abertura, fechamento de julho e abertura de agosto. E a gente vai entender o seguinte. Felipe, me explica por que esse preço ele vai para a estrutura externa e ele vai capturar a liquidez da máxima do mês anterior em ambos os ativos. Ambos os ativos. A gente vai ver uma divergência ali. Talvez eu fale nesse vídeo ou não. Galera, a gente tem a abertura de agosto, certo? A abertura de agosto ela já abre fazendo a manipulação para baixo. Beleza? Então a gente precisa entender que esse mês, esse início de mês, geralmente, os inícios dos ciclos, os inícios da semana, o início dos candles, o início do mensal, todos esses primeiros momentos, eles são momentos de acumulação e manipulação. Eu vou entregar esse ouro para você daqui para o final do vídeo. É só você ficar comigo até o final. São 8 minutos já e a gente mal falou sobre o necessário. Abriu, manipulou, e aí eu digo para você, será que ele manipulou para um lugar aleatório? Não, ele não manipulou para um lugar aleatório, porque nós temos um order block aqui, e essa order block vai revelar uma coisa que talvez vocês não tenham percebido. Essa order block é o dia 1º de julho. 1º de julho é criada uma order block e essa order block empurra o preço para cima. Então a gente tem essa order block, aqui a gente vai ter a liquidez e o preço mergulha para a liquidez aqui no S&P e mergulha para a order block na Nasdaq. Eu vou colocar também o preço de abertura aqui só para vocês pegarem a visão que existe o mesmo toque, né? 1º de julho aqui é um doji e aqui vira um order block, mas ambos voltam para o preço de abertura de julho. Julho expande, faz a máxima, abre agosto recuando, fazendo a manipulação,
Agosto volta no PD Array, que agora está sendo respeitado por causa do tempo e preço. Presta atenção no tempo e preço. Abertura de agosto, manipulação de agosto, para respeitar o order block, para o order block ir para cima. Por isso que dessa vez ele respeitou, beleza? Então ele volta para abertura e aí agora ele faz o preço subir. Mas Felipe, por que esse Fair Value Gap ele não foi respeitado? Agora você vai saber o primeiro segredo. Galera, para que esse Fair Value Gap de alta ele tivesse sido respeitado, a gente não poderia fechar julho aqui nele. Ele tinha que ter uma manipulação, e essa manipulação só existe depois que abrir, nos primeiros dias. Ou seja, no primeiro dia de agosto ele acaba mergulhando para a abertura de julho para levar o preço mais para cima. E agora eu vou mostrar para vocês em H4 e H1 o porquê esse preço e como esse preço vai para os níveis mais acima. Felipe, aqui tem um order block, um Fair Value Gap de baixa, Felipe. Bem depois da abertura, esse Fair Value Gap de baixa, eu tomei stop nele porque eu pensei que o mercado ia respeitar ele e ia levar o preço mais para baixo, já que a gente estava descendo o preço. Vou mostrar aqui também. A gente vem para baixo do preço, galera, de abertura de agosto para pegar na order block. A partir do momento que pega na order block, que é a abertura do mês anterior, esquece os gaps para baixo. Monitora primeiro, percebe se ele vai quebrar a estrutura interna ou não, para depois você confirmar. Então tudo isso é tempo e preço. Olha a máxima de julho lá intacta e a gente tem aqui acumulação, manipulação e distribuição do final de julho para o início de agosto, que está começando a manipular. E aí você vê o quê? Esse Fair Value Gap que era para ser usado como baixa, ele não foi respeitado e o corpo do candle dia 4 ele acaba levando o preço mais para cima. Ele ainda respeita os 50% daquele candle para levar para baixo, só que agora eu vou deixar um detalhe aqui para vocês. A gente vai pegar essa range do body do candle para cá e do body do candle para cá. Vocês lembram que eu falei no início do vídeo? Quem não reparou, vai lá no início do vídeo que eu falo que o preço ele vai para a range interna, que geralmente no 50% dessa range você vai ver um PD Array sendo tocado para levar o preço mais para fora. Ou seja, agora nós estamos abaixo do tempo, abaixo do preço de abertura e esse preço vem para cá para dentro, invalidando agora esse gap aqui, ó. E repare que todos os gaps contrários, todos os gaps de baixa, eles foram invalidados. Olha aqui que o preço ele rompe mais uma vez e é usado para lá para fora. Ou seja, vamos voltar para a base. A gente falou sobre a liquidez interna para levar para a liquidez externa. Repare que ele não volta para negociar mais abaixo. Ele só vai para cima. Por quê, galera? É o mensal. O mensal está acima do semanal. Semanal é subordinado a todos esses tempos. O mensal ele é acima do weekly, do semanal é acima do diário, o diário é acima da H4, então há uma hierarquia para ser respeitada. Então, não adianta você identificar esses Fair Value Gaps se você não sabe qual tempo ele está sendo aplicado. Não adianta você olhar para um order block se você não sabe que essa order block está sendo aplicada numa janela fora daquela que a gente está trabalhando, né? Então, a seção de Londres é como se fosse um fractal. Vou explicar para vocês esse conceito de fractal agora. Vamos ignorar um pouco isso aqui para a gente falar do conceito fractal das coisas. Por isso que o Michael cita a segunda, terça e quarta como início da semana. Deixa eu apagar tudo aqui. Eu só vou usar o em branco, só para vocês entenderem o conceito de tempo e preço. Então, vamos supor que a gente está falando da abertura de um candle diário. Então, a gente tem Ásia, certo? Ásia geralmente acumula, Londres faz uma mínima e distribui, Nova York faz a mínima de novo e continua distribuindo. Então, vamos lá, vamos colocar só uma tela agora, beleza? Só para a gente ficar nesse exemplo aqui. Então, aqui nós temos aqui a acumulação em Ásia, certo? Ásia. De Ásia, nós temos a manipulação e distribuição em Londres, que a manipulação também pode ser em Ásia, tá? Londres, a gente tem a manipulação e distribuição em Londres e a continuação de Nova York. Esse é um dos templates, tá? Esse é um dos templates, são vários templates diários, mas eu vou trazer o básico, que é o quê? Abertura, certo? Mínima, que é essa, máxima e fechamento do candle. Na verdade, a máxima desse candle foi aqui
E vamos colocar que ele faz um recuo aqui no final do dia para fazer um fechamento, beleza? Então ele vai lá e faz um fechamento aqui. Beleza? Aí nós vamos trazer isso para cá. Isso para cá. Vamos pegar isso tudo aqui, jogar mais para a direita e vamos colocar isso aqui como um candle diário, certo? Agora vocês vão virar essa chave. Agora vocês vão entender tudo que eu aplico no meu dia a dia. Pense na Ásia, Londres, Nova York, mínima e máxima que a gente está trabalhando aqui, como um candle qualquer. Como um candle mensal, como um candle semanal, como um candle diário, como um candle de H4, H1, M30, M15, enfim. Todos eles são criados e baseados em tempo e preço. Eles não vão ser respeitados, eles não vão respeitar os PDRAs que você está esperando ser contra, a depender da narrativa construída, a depender de como ele esteja e aonde ele esteja. Obviamente, se você está esperando, como a gente viu, no exemplo abaixo, se você está esperando que um Unfair Value Gap de baixa seja respeitado quando ele está tocando no fechamento mensal do mês passado, ele não vai ser respeitado. Porque ele foi lá embaixo para manipular, ou seja, ele está nessa parte de abertura ainda do candle, manipulando para levar o preço mais para cima. Então, se na abertura dele, ele faz um movimento de manipulação e ele, coincidentemente, ele acaba levando o preço para um PDRA, aquele PDRA, daquele momento, vai ser respeitado na manipulação. Porque a distribuição, ela vai ser feita naquele PDRA. Ou seja, ele precisa, na manipulação, encontrar um PDRA para ele respeitar aquele PDRA, porque a manipulação é o movimento mais fraco. Não se respeita PDRA na expansão. Ele não vai respeitar um PDRA na expansão. A expansão é o movimento mais forte do candle, galera. Então, não espere respeitar um PDRA de baixa na expansão de um candle, seja ele qual for. A gente estava falando do candle mensal ali. Então, vamos colocar isso aqui de uma forma agora de diário, né? Então, a gente viu o diário, vamos colocar agora no semanal. A gente vai falar aqui, galera, ó, segunda-feira, tá? Presta atenção, segunda-feira, terça e quarta-feira, fazendo a mínima da semana, basicamente, e quinta e sexta, distribuindo. Isso aqui é fractal. É a fórmula, é tempo e preço isso aqui, acabou. A partir desse vídeo você já vai começar a entender. Pô, o Felipe falou naquele vídeo lá que não se respeita a PDRA na expansão. É muito raro você ver respeitar a PDRA numa expansão, a não ser que ele esteja em uma outra expansão fractal de tempo maior. O tempo gráfico maior, ele sempre vai fazer com que os outros tempos sejam subordinados a eles. Então, a importância de você estar sempre olhando para o diário e depois descer para os tempos gráficos menores é extremamente importante. Então, vamos voltar aqui para esse conceito de tempo e preço, que a gente agora está falando de segunda, terça, quarta, quinta e sexta expandindo. Isso a gente está falando de um candle semanal. Então, se a gente for falar de um candle de H4, vamos supor aqui, vamos eliminar aqui segunda, Ásia, tal, que a gente já falou aqui. A gente vai falar de um candle de H4. O candle de H4 tem 4 horas, certo? Então, a primeira hora do candle, os primeiros 45 minutos, vai ser isso aqui, certo? Depois da primeira hora, geralmente ele vai fazer o movimento de manipulação. Aí aqui já tem 30 minutos, 40 minutos, aqui vai estar o fechamento de um candle e a abertura de um outro candle de H1. Dentro do candle de H4 são 4 candles de H1. Geralmente ocorre uma distribuição nesse primeiro momento. Então a gente vai ver aqui, o primeiro horário do candle, ele vai ser essa acumulação. O segundo horário pode ser essa manipulação já com a expansão, ou seja 30 minutos manipulando para 30 minutos entregando. E agora eu vou deixar o segredo. 30 minutos manipulando para 30 minutos já expandindo. E agora eu vou colocar 30 minutos manipulando novamente, que aqui é um outro candle de 1 hora abrindo, ou seja, 1 hora aqui acumulando, 1 hora manipulando e distribuindo, e 30 minutos manipulando para, aqui a gente está falando de 2 horas e meia já, para aqui a gente ver 30, 1, 2, 3 e 4 expandindo novamente,
certo? Vamos supor que aqui expandiu novamente. Ou seja, a gente tem 1 hora acumulando, meia hora manipulando, meia hora distribuindo, ou seja, meia hora manipulando e distribuindo, que dá 1 hora, meia hora ele recuando o preço novamente e expandindo meia hora mais 1 hora e meia. Mas possa ser que expanda só mais 30 minutos desse ciclo final, né? 30 minutos mais 30 minutos, para esse 30 minutos final ele ser um recuo do preço, para a gente fechar o candle, beleza? Então, partindo disso tudo, desse conceito enorme que a gente aplicou, a gente percebe o porquê determinados PGRAs eles não respeitam. E agora eu vou falar sobre esse movimento aqui do início da semana passada, para a gente finalizar o vídeo, certo? Para colocar na prática o porquê não respeitou determinado PGRA, certo? Nós temos esse gap, esse Fair Value Gap. Esse Fair Value Gap aqui estava expandindo o preço, certo? Ele sai aqui do dia 8 de agosto, dentro do Fair Value Gap interno, que é justamente o gap que entra da estrutura para limpar a liquidez externa, que era justamente a máxima do mês, né? Enfim, a gente vê aqui a máxima do mês de julho, né? Que era justamente a liquidez externa. Aí você vê o preço consumir essa liquidez de julho. Depois que ele consome a liquidez, reparem que agora, presta atenção, porque ele não respeita mais. Ele cria um Fair Value Gap agora no sentido contrário, galera. Ó, aqui é um Fair Value Gap de alta. Aqui agora é um Fair Value Gap de baixa. Ele não tá mais respeitando esse Fair Value Gap. Respeitou aqui a primeira vez, ó. Vamos lá. Ele vai lá, respeita uma vez, vai no 50% e sobe. Só que lembra do conceito de acumulação, manipulação e distribuição? A gente está finalizando uma semana para abrir outra. Essa semana finalizou dia 15. Dia 15 está aqui. Ou seja, a gente já abriu, distribuiu e agora a gente já acumulou para fechar. A gente fecha dia 15 e abre dia 17 para o dia 18, que eu vou colocar aqui agora para você o preço de abertura desse candle, certo? A gente distribuiu aqui, ó, abriu 11, né? Então vamos lá. Preço de abertura aqui foi dia 11. Cadê? Dia 11, dia 11, dia 11, dia 11. Foi esse dia aqui. Vamos colocar aqui o preço de abertura. Preço de abertura desse dia 11. Ele manipula. Olha aqui. A acumulação, segunda-feira. Manipulou na terça. Fez aqui o movimento de manipulação e agora ele está distribuindo. Aí, Felipe, por que não respeitou esse Fair Value Gap de baixa, Felipe? Porque agora, galera, ele voltou para a distribuição. E agora, Felipe, por que ele está respeitando o Fair Value Gap de baixa? Porque agora ele precisa voltar para o ciclo de baixo para pegar a liquidez que ficou aqui. Então, ele já expandiu para a liquidez externa, que estava pegando a máxima do mês passado, para invalidar as compras, para começar agora a capturar quem comprou, que é justamente onde fica o stop loss. Então, ele agora cria novos PGRAs, levando o preço mais para baixo. E toda vez que ele faz PGRAs para baixo, ele respeita o PGRA de baixa. Olha aqui agora, todos os PGRAs sendo respeitados. Ó, tempo e preço agora. Ele abre esse, leva o preço mais para baixo. Aí agora ele vai abrir o mês, ó. Ele vai abrir a semana, desculpa, ele vai abrir a semana, ó. Semana 15, de 15 para 17. Ele tá abrindo aqui, ó. Pronto, abriu. Felipe, não tem PGRA aqui para ele respeitar. Você tem certeza? Aqui eu te mostro em H4. Vou colocar até uma cor diferente. Vou colocar aqui em H4 para a gente voltar para o H1, para vocês verem que ele tem todo o movimento que ele faz tem um porquê. Ele volta para os 50% do Fair Value Gap de H4 que está invisível no H1. A gente não vê nada aqui e dentro dele, ó. Olha aqui esse Fair Value Gap de alta. Olha esse Fair Value Gap de alta. Felipe, não respeitou o Fair Value Gap de alta. Claro que não vai respeitar, porque ele está manipulando o início da semana e Londres, que é o candle diário, está expandindo para baixo. Ele não vai voltar, ele não vai respeitar, porque Londres é a abertura de um dos mercados de maior volatilidade do dia. É Londres e Nova York, são as maiores volatilidades do dia, é onde ocorre a distribuição do dia. Então, basicamente, ou ele respeita e sobe de vez, ou ele vai rasgar, que é o que acontece. Então ele vai lá, rasga, e no outro dia ele abre, manipula, desce, sobe e expande de novo. Expande em Nova York para pegar a liquidez do outro lado. Ou seja, olhe quantos PGRAs agora ele cria para as vendas, para pegar a liquidez externa, que antes era interna, né? Ele precisou criar essa liquidez interna para levar o preço para fora, que agora é a liquidez interna que ele precisa ser capturada.
É uma low aqui. Se a gente for colocar no diário, a gente vai ver que é uma low aqui. Entende? Ah, Felipe, então aqui era uma order block e não foi respeitada. Por que não foi respeitada? Para a gente finalizar o vídeo. Era uma order block, não foi respeitada. Por quê, Felipe? Porque a partir do momento que ele pega uma máxima do mensal, ele acabou de eliminar vários jogadores do stop de vários jogadores que estavam vendidos nisso aqui. E agora ele pegou os stop loss e agora todos os PD arrays que era para ser comprados aqui, ó. Ah, Fair Value Gap de alta, vai respeitar? Não vai, porque ele acabou de tomar liquidez e agora ele tá usando esses Fair Value Gaps diários para levar o preço mais para baixo. Por isso que essa order block não é respeitada. Isso é tempo e preço. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, rasga seu like, que esse foi um dos melhores vídeos que eu já fiz. Compartilha com seu amigo, faz um comentário. Galera, eu tô aqui para ajudar vocês. E lembrando, se você quer ser um pouco mais profissional, se você quer levar o seu nível de conhecimento técnico mais para cima, simples, entre em contato com a gente, só você colocar Good Groves nas outras redes sociais que você vai ver a gente, tem TikTok, tem, enfim, tem as outras redes para você. Então, por favor, peço para que você deixe o like, faça comentário, porque quando você deixa o like eu entendo que eu tô no caminho certo, que eu tô ensinando para vocês aquilo que vocês querem ver para entender um pouco mais do preço. E se você quer se profissionalizar, é só você entrar na comunidade, entrar em contato com a gente, que a gente vai mostrar para você como é que funciona lá dentro. Se for de acordo com o seu perfil, você entra. Se não, também pode continuar aqui no gratuito, que é isso. Lá dentro, nós somos extremamente profissionais, nós buscamos mais profissionalismo e é nóis.